Cirurgia do pênis embutido não termina no hospital. É em casa que um erro simples pode fazer você perder toda a cirurgia. E eu vou te mostrar como evitar isso agora. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Costa, sou médico urologista aqui na Paulista, em São Paulo. Para agendar a consulta, basta ler o QR Code na tela ou clicar no link da descrição. Esse é o 6º vídeo da série completa sobre pênis embutido, então se você não está acompanhando ainda, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe com os amigos, você vai gostar. Não fazer esforço físico, não ter relação, masturbação, isso todo mundo sabe, isso é o básico da recuperação. Hoje eu vou bem além disso, eu vou falar de todos os cuidados que são essenciais para você acelerar a sua recuperação. Vamos começar por um cuidado que parece simples, mas gera muitos problemas se você não seguir adequadamente o que eu vou falar, que é o cuidado com o dreno. Lembra que eu falei que fica com o dreno ali no pubis, que vai drenar aquela secreção, líquido, sangue, para essa região não inchar tanto? Então, tem alguns cuidados com esse dreno que você tem que tomar para não dar problema. Quais são eles? Não ficar puxando ele, não deixar ele esticado, deixar ele sempre com uma folguinha ali, não deitar em cima dele, senão ele pode entupir e vai aumentar a pressão ali, vai até piorar o seu desconforto. Parecem coisas básicas, mas muita gente às vezes esquece, tá com o dreno, tá tão à vontade ali, esquece, vira de uma vez, puxa. Não, sempre pega ele, pensa que é seu cachorrinho. Sempre deixa ele não tracionado, esticado, deixa ele com uma folguinha e leva ele para onde você for. Vai deitar, vai dormir, deixa ele sempre abaixo da altura do quadril, mas nunca com a perna por cima, senão vai entupir. Inclusive, se você já usou dreno em alguma cirurgia, me conta aqui nos comentários se eu tô mentindo ou não. Um outro cuidado que faz muita diferença no conforto e na recuperação é o uso do suspensório escrotal, que vai deixar o seu saco para cima. Eu sempre recomendo que os pacientes peguem ali uns 2 a 3. Por quê? Porque às vezes sai uma secreçãozinha suja, para você ficar sempre com algo limpo, né? Enquanto um tá lavando, você tá usando um. Quando que você vai usar? Você vai usar 24 horas por dia. Por quanto tempo? Por um mês. Você vai basicamente tirar ele na hora do banho, tá bom? Aí depois os que estão lavando, você lava, seca, deixa no varal e depois vai trocando sucessivamente. Você sempre tá com um produto limpo. E não é só o suspensório. Isso vale também para placa tala de lipo de pubis, né? Aquela tala que vai ficar, e o short de compressão masculina. Quanto mais tiver, melhor. Porque vai suar, vai sair uma secreção, vai sujar e aí vai ficar sem usar. Não dá. Você tem que ter um reserva. Tanto a placa tala quanto esse short de compressão masculina, eu recomendo usar no mínimo um mês. Na prática, eu sempre falo, vai usar por 3 meses. Lembrando que sempre que a gente faz lipo, qualquer lipo, né? Mas a lipo de pubis, o resultado final é só depois de 3 meses, que essa região incha bastante, né? Aí depois vai desinchando com o tempo. Tudo isso aperta essa região e faz com que o resultado seja mais rápido. Então, normalmente eu recomendo usar até 3 meses depois da cirurgia. E junto com isso, cuidado muito simples, mas eficaz, que é o quê? Gelo, compressa de gelo, sempre com um paninho por cima para não queimar a pele. Ah, vai fazer gelo no pubis? Não. Vai fazer gelo no pênis, se ele estiver inchado, ou no saco, na bolsa escrotal. Ah, mas quanto que eu devo fazer de gelo? Normalmente eu recomendo por até 20 minutos a cada 3 horas. Simples assim. Ele é mais eficaz nas 2 primeiras semanas. Depois disso, a compressa morna é mais eficaz. No pubis, a estratégia é outra. Na minha opinião, é a parte mais importante de todo esse vídeo. Para essa região desinchar mais rápido, você precisa fazer a drenagem linfática. Na verdade, são várias sessões, normalmente umas 10 a 20 sessões. Como que você faz isso? Normalmente faz depois de uma semana. Você tá com aquele tape, né, aquela bandagem, aquelas faixas. A fisioterapeuta tira o tape e vai começar a drenagem linfática. Vai fazer 1, 2 vezes a semana, aí depende do que você organizar com ela, mas normalmente faz de 10 a 20 sessões espaçadas. Para quê? O que essa drenagem linfática faz? Ela vai ajudar a drenar aquele líquido inflamatório, linfa, né, da própria cirurgia. Vai fazer que essa região desinche mais rápido, o pênis apareça mais rápido também. E não é só isso, ajuda a evitar fibrose, equimose, né, aquelas áreas mais manchadas, roxadas. Drenagem linfática é o principal cuidado após qualquer tipo de lipoaspiração, inclusive do pubis. É simples assim. Aí um detalhe, quando eu falo drenagem linfática, é com fisioterapeuta especialista em pós-operatório. Outro ponto importante envolve exercícios e uso de alguns dispositivos, principalmente quando a gente solta o ligamento suspensor. Soltou o ligamento, tem que fazer exercício de rotação no pênis, né, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, várias vezes ao dia. E não é só isso, tem que usar o extensor. Normalmente a gente recomenda usar o extensor peniano com 10 dias da cirurgia, porque a incisão ali vai estar mais tranquila, senão ficar encostando, ficar roçando ali incomoda. Então, normalmente depois de 10 dias, ou quando se sentir confortável, vai usar o extensor por pouco tempo, algumas vezes ao dia, depois vai aumentando o tempo, vai aumentando a tração, e assim vai progredindo aos poucos, até estar usando por longos períodos, 4, 6, 8 horas ao dia. Obviamente, a depender do que o médico te falar, do tipo de extensor e tudo mais, tô falando de forma geral. E não é só ele, a gente recomenda usar a bomba de vácuo peniana também, mas aí normalmente depois de 2, 3 semanas, quando já tá menos inchado, já tá fazendo drenagem linfática, porque senão ela comprime ali a região do pubis,
ela faz uma pressão maior, ele pode incomodar e pode marcar também. Um outro cuidado essencial que muita gente esquece é em relação a tomar sol. Ah, Edu, mas como é que eu vou tomar sol ali? Existem praias de nudismo, entre outras coisas, e tem gente que toma sol em casa. O ideal é não tomar sol nessa região por 6 meses para não deixar a cicatriz com uma coloração diferente da pele, para ela ficar imperceptível. Ou, se for tomar sol, proteger essa região. Não vai ficar manchada, aí pode ficar uma cicatriz bonitinha, mas com uma cor diferente. Aí tem gente que não gosta. E não é só isso. Um dos cuidados mais importantes é o retorno regular com o médico que te operou. Imagina, você viu que eu falei vários pequenos detalhes. Você acha que a pessoa não vai ter dúvida em relação a como usar a compressa, como usar o suspensório deu isso, deu aquilo, drenagem, extensor, bomba de vácuo, é tanta coisa, que se você não tiver retornos regulares, nem que seja para passar ali meia hora com o médico, tô fazendo isso, aquilo, você vai se perder, você vai fazer uma coisa errada, você vai demorar mais para se recuperar. Por exemplo, quando eu opero, tem vários retornos, tem em torno de 6 retornos depois da cirurgia, né, dependendo da extensão da cirurgia. Algumas têm menos, têm mais, mas eu digo, esse retorno regular é essencial. Afinal, quanto antes você responder essas dúvidas, solucionar os problemas e consertar para não fazer algo errado por longos períodos, mais rápida vai ser a recuperação. E se não tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários que eu respondo tudo. No próximo vídeo eu vou contar casos de antes e depois reais, para vocês entenderem quanto que mudou, o que que mudou, satisfação, pô, ficou feliz, não ficou feliz, eu vou falar tudo no próximo episódio. Um abraço.